Pessoal, que interessante. Frações e números fracionários. Sexto ano. Aqui fala sobre a pizza margherita. Qual a sua pizza favorita? A origem da pizza margherita data de 1889, quando foi inventada pelo então padeiro e cozinheiro italiano Raffaele Esposito, atendendo a um pedido do rei da Itália Humberto I e de sua rainha consorte, Margarida de Saboia. Após visitar Nápoles naquele ano, o rei convidou o cozinheiro a ir ao palácio preparar diferentes tipos de pizza. Dentre as várias pizzas servidas, uma foi a mais agraciada pelo casal real, pois, além de saborosa, seus ingredientes destacavam as cores da bandeira da Itália, que são o verde, manjericão, o vermelho, tomate, e o branco, queijo branco. O nome Margherita foi então escolhido pelo cozinheiro para prestar uma homenagem à rainha Margarida, que tanto apreciou o sabor daquela pizza. Você gosta de pizza? Qual o seu sabor preferido? Já provou a pizza sabor Margherita? Que interessante, gente. Olha, um jeito diferente de estudar matemática. Ó, imagina que depois de cortada em 6 pedaços, agora que a gente vai começar a entrar na matemática, né? Ó, a pizza mostrada na imagem acima foi dividida em quantas partes? Ó, em 6. Se esse total de pedaços fosse distribuído entre 6 pessoas, quantos pedaços cada uma receberia? Obviamente que um pedaço, né? Imagine que depois de cortada em 6 pedaços, outras 6 pessoas chegassem para comer essa pizza. O que poderia ser feito para que cada uma das 12 pessoas comesse um pedaço? Dividir ao meio, né, gente? Como podemos representar numericamente cada pedaço de pizza em relação ao total de pedaços? Como nos casos, e vai entrando na matemática já. Olha que legal. Ó, retomando a ideia de fração. Para retomar a ideia de fração, vamos considerar a situação abaixo e os questionamentos feitos com base nela. Aí Luquinha bebe muita água enquanto treina basquete. No início do treino, sua garrafa estava cheia, e em menos de 1 hora ele já havia tomado boa parte da água que havia nela. Vamos observar a ilustração ao lado e conversar sobre ela. Roda de conversa. Quantas são as divisões da garrafa? Aí você conta ali. Quantas partes desse total ele já tomou? Ó, segue o exercício ali. Essa é uma das muitas aplicações das frações. Que interessante, ó. Bebeu 4/6, 2/6, 3/6. O que são as frações? Frações são partes de um todo inteiro, que foi dividido em uma certa quantidade de partes iguais. Esse todo pode ser de diferentes naturezas: um bolo, uma pizza, um grupo de pessoas, um fio de linha, um conjunto de brinquedos, etc. Numericamente, uma fração representa um número fracionário e é indicada por 2 números escritos na vertical e separados por um traço horizontal. Observe a fração que representa o que sobrou da água da garrafa do Luquinha, 2/6 dessa fração. 6 é o denominador, indica em quantas partes iguais o todo foi dividido, total de divisões iguais marcadas na garrafa. 2 é o numerador, indica quantas partes do todo estamos fazendo referência. A quantas partes do todo estamos fazendo referência. Total de água que ainda há na garrafa. Gente, isso aqui é pra vida toda, tá? Quem não estudou ainda, valoriza, porque até em Enem, em pré-vestibular, cai. As atividades agora. Escreva a fração que representa cada uma das situações a seguir. 4 ovos quebrados em 1 dúzia de ovos. Olha que interessantes exercícios. O que eu já olhei aqui no livro é que tem umas coisas bem bacanas aqui, ó. Leitura e escrita de frações. Tem os tipos de frações a seguir, olha que legal. As frações têm diferentes leituras de acordo com a quantidade de partes em que o todo foi dividido. O quadro a seguir mostra como devemos ler as frações conforme o denominador delas. Para frações com denominadores maiores que 10, mas que não sejam potências de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, devemos acrescentar a palavra avos. Olha que interessante, ó. 2 meios, exemplo, 3/2, ó, 3 meios. Aí depois 2/4, 2/6, 9 11 avos, tá ali, ó, 2 décimos, 2 nonos. Como que se lê, ó?
9 onzeavos, 15 vinteavos, 2 centésimos, 2 milésimos, 2 décimos de milésimos. Atividades. Escreva como se lê cada uma das frações a seguir. Analise as frações a seguir e faça o que se pede. Aí vão os exercícios, ó. Olha que interessante aqui, gente, ó. Uma fração é chamada de fração própria quando o numerador é diferente de zero e menor que o denominador. Então ela é própria. Uma fração é chamada de fração imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Olha lá que interessante, ó, os exemplos. Uma fração imprópria é chamada de fração aparente quando o numerador é múltiplo do denominador. Olha que interessante, ó, os múltiplos. Exercícios de novo. Número misto. Theo e Beca querem dividir 3 bolinhos igualmente entre si. Veja como cada um pensou e responda. Você sabe dizer qual é a diferença na divisão proposta por Theo e Beca? Converse com os colegas e o professor. A maneira que Beca encontrou para representar a divisão é chamada de número misto, pois o número é formado por uma parte inteira, 1, e uma parte fracionária, 1/2. Toda fração imprópria também pode ser representada na forma de número misto. Observe que 3/2 representa a mesma quantidade que 1 mais 1/2, que, na forma abreviada, pode ser escrito como 1/2. Lemos que esse número como 1 inteiro e 1/2. Atividades novamente, complete o quadro. Olha os tipos de frações, que interessante agora aqui a seguir, gente. Dá um pause aí, quem quiser fazer, ó. E aí faz esse exercício, que é fundamental colocar a mão na massa. Frações equivalentes. Observe as frações correspondentes à divisão da figura 1 em 2 e, depois, em 4 partes iguais, respectivamente. Olha lá, 2/4 da figura 1, 4/8 da figura 1. Olha que interessante, ó, exatamente, ó, 2 e 4 partes. As tiras coloridas abaixo representam o mesmo todo inteiro, que foi dividido em diferentes quantidades de partes iguais. Note como fica fácil observar as frações equivalentes. Olha que interessante. O que são frações equivalentes? 2 ou mais frações que representam a mesma quantidade de um todo, entre parênteses inteiro, são chamadas de frações equivalentes. Nessas frações, os numeradores são múltiplos entre si e os denominadores também. Note que no exemplo a fração 6/15 foi obtida multiplicando por 3 o numerador e o denominador da fração 2/5. Portanto, os termos da nova fração são múltiplos dos anteriores. Para obter uma fração equivalente e uma fração dada, devemos multiplicar ou dividir ambos os termos dessa fração por um mesmo número diferente de zero. Aí tem exercícios. Aqui, ó, pulei a atividade, foi mal. Use as tiras das frações para escrever uma fração equivalente às frações dadas. Aí dá aquele print, quem quiser fazer. Quem quiser, não. Quem vai fazer para aprender de fato. Ó, o super desafio. E simplificação de frações. Dá um print para ler, porque o vídeo está ficando longo. Ó. Fração irredutível, isso aqui é interessante, é aquela em que o numerador e o denominador são números distintos e primos entre si. Ou seja, o único divisor comum entre eles é o número 1. Olha que interessante. Ó. Como simplificar uma fração, isso aqui é muito importante para a vida toda. Dá aquele print para ler com calma. As atividades de matemática são essenciais. Comparação de frações. Mais atividades. Problemas envolvendo frações.
fração como razão. E finalizando o capítulo, essa parte do resumo é muito interessante. Ó. Fração de número natural. Aqui finalizando, como eu falei, é muito interessante. Ó. E se relembrando. Olha lá, fração própria, imprópria, equivalência, simplificação, fração aparente, número misto, comparação. Muito interessante, ó. Aqui eu aprendi a... Olha que resumo bacana, gente, dessa apostila. Muito bom. E aí, partimos para o capítulo 13 no próximo vídeo. Adição e subtração com frações. Um abraço, muita saúde para vocês e a família.